Bom dia, hoje é dia 20 de maio de 2020 e me foi solicitado falar sobre o trabalho portuário avulso, né? Que é aquele trabalho realizado nos portos organizados. Meu nome é Palmério Queiroz, eu sou auditor fiscal do trabalho. Atualmente sou coordenador da inspeção do trabalho portuário e aquaviário do Estado da Bahia, função que ocupo já há mais de 10 anos. Então, aproveitei a minha experiência, né, para fazer uma interpretação aqui da lei que trata do trabalho portuário avulso. O trabalho portuário avulso, ele é disciplinado principalmente pela Lei 12.815 de 2013. Tá? Trata de todo o trabalho portuário, né? Inclusive o trabalho portuário avulso, que depois a gente vai ver a diferença do trabalho portuário avulso, né? A quem se destina esse vídeo, né? A todos aqueles que trabalham na comunidade portuária, né? Os trabalhadores portuários, engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança, que trabalham em portos organizados, em áreas arrendadas e terminais de uso privativo, ou seja, esse pessoal que trabalha nos portos organizados, que depois a gente vai ver esse conceito de porto organizado. Qual é o objetivo desse vídeo? O que eu quero que você, no final, tenha aprendido, para que realmente serviu esse vídeo, né? Primeiro, você dominar alguns conceitos, né? O conceito de trabalhador portuário, de trabalhador avulso e de trabalhador portuário avulso, que existe uma confusão. Conceito de porto, porto organizado, área arrendada, terminal de uso privativo e instalações portuárias, dentre outros. E também entender algumas atividades que ocorrem nos portos, né? As atividades dos operadores portuários, das autoridades portuárias, dos órgãos gestores de mão de obra e dos próprios trabalhadores portuários avulsos, né? O nosso objetivo é que você, né, domine esses conceitos e entenda um pouco dessas atividades que acontecem nos portos organizados. Para você entender do trabalho portuário avulso, né, você tem que ler e interpretar com muita calma duas leis, né, que é a Lei 12.815/2013, que é a mais importante, a que nós vamos estudar agora, nesse momento é que nós vamos aprofundar, a Lei 9.719/98, uma outra lei menor. E, por fim, a NR29, que é uma norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário. A nossa ideia é ver todos esses normativos, tá? Começando pela Lei 12.815, depois eu vou para a Lei 919 e, no final, para a NR29. Então, esse vídeo hoje vai ser sobre a Lei 12.815. Depois a gente segue para os demais normativos, ok? Vamos lá. Então, nós vamos agora falar da Lei 12.815, né, que rege o trabalho portuário. E é importante dizer que a nossa visão dessa lei é a visão de um auditor fiscal do trabalho, né, e sobre o trabalho que acontece nos portos organizados. É uma visão realmente de quem faz a fiscalização dos portos. No artigo 1º, nós temos lá, esta lei regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Observam algo bem interessante, gente. Essa lei regula a exploração pela União. Então, quem explora
os portos e as instalações portuárias é a União, ou seja, o governo federal. Todos eles. Tá? Todos eles são explorados pela União. Essa exploração ela é feita direta ou indiretamente. E a gente vai ver como é que isso acontece. Então, a União ela explora tanto os portos como as instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Nós vamos ver cada um desses conceitos, né? Inicialmente, posso dizer que portos sempre nos remete àquela ideia de um local onde os barcos podem atracar, onde é feita a movimentação de mercadorias, onde é feita a movimentação de pessoas, né? E onde essas operações ocorrem com certas facilidades, né? Instalações portuárias são aquelas instalações que facilitam essa movimentação de pessoas, essa movimentação de mercadorias, né? São os equipamentos que estão ali nos portos, enfim, tudo aquilo ali que fica ajudando nessa infraestrutura portuária. E as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, aquelas atividades da empresa que faz com que tudo isso aconteça, né? São aquelas empresas que fazem com que tudo isso aconteça. Mas aqui é só uma informação bem básica que a gente vai aprofundar esses conceitos. Primeiro, nós temos um conceito muito importante, que é o de porto organizado. Bom, primeiro, o porto organizado é um bem público, ok? Então, ele é um bem da União, como a gente já falou, da União, ele é um bem público. Ele é construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação dos barcos, né? Para eles atracarem, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenamento e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. Então, é bem interessante, quando a gente vai desenvolver esse conceito de porto organizado, ficar claro que todo porto organizado existe uma autoridade portuária. A autoridade portuária é uma concessionária, no caso são as companhias docas, né, que estão ali em nome da União, administrando aquele porto. Então, é como se a União, o governo federal, estivesse organizando, administrando aquele porto. São as companhias docas, né? E área do porto organizado. É a área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Então, essa área ela é demarcada pelo poder público, né? Às vezes pega o local de estacionamento onde ficam os caminhões, o portão de acesso ao porto, enfim, existe um ato do poder público dizendo o que é a área do porto organizado. Por que isso é importante? Porque a área do porto organizado é uma área alfandegada, né? Tudo que entra, tudo que sai, passa pela Receita. Então, isso é muito importante, ficar claro qual é a área do porto organizado. Depois, nós temos um conceito que é de instalação portuária. É a instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado, e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes do transporte aquaviário. Então, a instalação portuária ela tem essa característica, que essas mercadorias ou esses passageiros, o transporte deles é feito pelo meio aquaviário, ou seja, por embarcações. Essa é uma característica muito marcante. Quer dizer, o transporte é feito pelo meio aquaviário, por embarcações. Certo? E o terminal de uso privativo? São aquelas instalações portuárias exploradas mediante autorização e localizadas fora do porto organizado. Então, o terminal de uso privativo é também chamado de TUP. Ele é localizado fora da área do porto organizado. Nós temos ainda
algumas outras figuras que a gente vai estudar. Uma delas é a estação de transbordo de cargas. É uma instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto organizado, e utilizada exclusivamente para a operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior cabotagem. Então, é uma característica dela. Ela é fora do porto organizado e exclusivamente para o transbordo de mercadorias. O que é o transbordo de mercadorias? Você tira de um barco e passa para outro. Ou você tira do barco, bota no porto e rapidamente já passa para outro barco. É um transbordo de mercadorias. E ela ocorre na navegação interior, em rios, lagos, ou na cabotagem. A cabotagem é só em portos dentro do Brasil. Pode ser em portos marítimos, ou marítimos e fluviais, mas só no Brasil. Essa carga não vai para o exterior. Depois nós temos a instalação portuária pública de pequeno porte. Essa instalação portuária é explorada mediante autorização também, é localizada fora do porto organizado, é utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação interior. Então, aqui é só navegação interior. Tá? É só navegação interior. É uma característica dela. Aqui você tem também a movimentação de passageiros e mercadorias, né? Passageiros ou mercadorias. Você tem essa possibilidade. No outro, não. O outro é só transbordo de carga. Instalação portuária de turismo. É uma instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização, ou seja, vamos continuar. É utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para provimento de abastecimento de embarcações turísticas. É interessante o seguinte, que é uma instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização. Significa isso, que ela pode ficar... O que significa? Significa que ela pode ficar ou dentro do porto ou fora do porto. Tá? Essa instalação portuária de turismo. Ela pode ficar dentro do porto organizado ou fora do porto organizado. E ela é utilizada para embarque e desembarque, tanto de passageiros como de tripulantes. Tripulantes são aquelas pessoas que ficam dentro dos barcos, né, dos navios, aquelas pessoas que são imprescindíveis para o transporte do navio. Assim como bagagens e outros insumos para provimento e abastecimento de embarcações turísticas. A gente vai falar rapidamente sobre essas figuras jurídicas que elas vão ser importantes em algum momento para a gente. Tá? Primeiro, o que é concessão. O nome diz que é uma cessão onerosa do porto organizado, ou seja, alguém tem que pagar alguma coisa. Né? É onerosa, uma cessão onerosa do porto organizado, com vista à administração e exploração de sua infraestrutura por prazo determinado. A delegação é a transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do porto organizado para municípios ou estados ou consórcio público. Então, na delegação existe uma transferência. Quem vai explorar o porto não é a União, é o estado ou o município, ou um consórcio público. Isso acontece com o porto de Itajaí, por exemplo, que é explorado pelo município. Arrendamento é uma cessão onerosa diária e infraestruturas públicas localizadas dentro do porto organizado para exploração por prazo determinado. Então, o arrendamento é uma cessão onerosa diária dentro do porto. Essa é a diferença. Tá? Aqui é dentro do porto. Então, por exemplo, um terminal de container que funcione dentro do porto organizado, como é o caso do terminal de container de Salvador, ela é uma área arrendada. Tá? É um arrendamento, aquilo ali é um arrendamento. A gente não diz que é um terminal de uso público. Não, ali é um arrendamento. Autorização é a outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante contrato de adesão. É outra forma de concessão da exploração de instalação portuária, que é a autorização. Nesse caso, é fora da área do porto organizado.
Por que, que os portos, né, são explorados pela União? Porque a Constituição diz isso. No artigo 21 tem lá, compete à União, inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Aí vem lá embaixo, a linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Então, diz que é a competência da União explorar os portos. Tá? E tem uma lei, é a Lei 9.277, que autoriza a União a delegar aos municípios, Estados, Federação e ao Distrito Federal a administração e exploração de rodovias e portos federais. Tá? E portos federais. Aqui é um resumo daquilo que a gente fez. Eu fiz um resumo para você entender bem aqueles diversos tipos de instalações portuárias. Okay? Então, ok. Instalação portuária pública de pequeno porte. O símbolo é IP4. Né? Ela ocorre na navegação interior, tá? E nesse tipo de instalação é possível fazer o transporte de passageiros e mercadorias. Estação de transbordo de carga, também chamada de ETC, navegação interior ou cabotagem, né? Ela é para o transporte de mercadorias. Instalação portuária de turismo, ela é para o transporte de passageiros, né, de tripulantes dos navios de turismo, assim como a logística da embarcação, malas, carregar malas, os víveres necessários para os tripulantes. O terminal de uso privado, TUP, ele é fora do porto organizado. Por exemplo, aqui em Salvador, nós temos o Porto Cotegipe, o terminal Cotegipe. Ele é um exemplo de terminal de uso privado. E as áreas arrendadas? Elas só ficam dentro do porto organizado. Aqui, no caso de Salvador, dando um exemplo do trabalho, nós temos o terminal de contêineres, que fica dentro da área do porto organizado. Ok? Vamos seguir. Agora nós vamos falar sobre o operador portuário. Vamos analisar esse conceito. É uma pessoa jurídica, ou seja, tem que ser empresa, pré-qualificada, ou seja, para atuar no porto, ela tem que ter autorizada pela autoridade portuária, né, pela ODEBA, no caso da Bahia, né, para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes do transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado. Então, porto, quando a gente fala operador portuário, a gente nunca vai se referir a um terminal de uso público, por exemplo. Então, uma incoerência. Só existe o porto organizado, só existe o operador portuário dentro do porto organizado, não existe fora. Então, aqui eu dei um exemplo do área arrendada, que é o terminal de contêineres de Salvador. Então, como é dentro da área do porto organizado, então aqui nós temos um operador portuário. Né? Na área da Tecom, inclusive, pode até trabalhar outros operadores portuários, como realmente acontece. Ok? Então, o operador portuário é essa figura que foi autorizada, foi pré-qualificada para fazer essa movimentação de mercadorias e passageiros. Não é qualquer empresa que pode trabalhar dentro do porto organizado. É uma empresa pré-qualificada para trabalhar no Artigo 8º. Serão exploradas mediante autorização precedida de chamada ou anúncio públicos e, quando for o caso do processo seletivo, as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado. Então, estamos só reforçando quais são elas. É o terminal de uso privado, instalação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte, instalação portuária de turismo. Eu mostrei no exemplo o terminal portuário Cotegipe, que é um terminal de uso privado, né? Um exemplo de um terminal de uso privado, é um TUP. Tá? Então, a figura jurídica que se usa aí é a autorização.
A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária, no caso de estados e municípios, ou um consórcio, né, de consórcio público, ou pela entidade concessionária do porto organizado. No caso das companhias docas, elas são uma espécie de concessionárias, né? Elas estão ali autorizadas pela União, explorar em seu nome, né? Essa administração do porto é denominada autoridade portuária. Então, cada porto organizado tem uma administração, né, que recebe vários nomes. Aqui na Bahia, por exemplo, é CODEVA. E ela é uma autoridade portuária, que vai gerir, ela é a dona do porto, eu diria assim, né? Apesar de o porto, a gente tem que deixar bem claro, o porto é um bem público, tá? Ele pertence à sociedade. Ok? Então, o que compete à administração do porto? Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos e os contratos de concessão. Os contratos de concessão, né? Todos os contratos de concessão que foram feitos. Assegurar o uso das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto ao comércio e à navegação. Pré-qualificar os operadores portuários, como a gente já falou antes, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente. Arrecadar valores das tarifas relativas às suas atividades. Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias. Esse item 6, eu queria uma atenção muito especial, por isso que eu destaquei, porque é o que nós nos baseamos na fiscalização do trabalho para imputar responsabilidade às autoridades portuárias, né? Com ela que nós nos baseamos. O que diz lá? Que é a atribuição dela fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, segurança e respeito ao meio ambiente. Para nós, muito importante esse aspecto de segurança. Então, se um operador portuário recebe da autoridade portuária um guindaste, por exemplo, defeituoso, os dois são responsabilizados em utilizar esse equipamento. A companhia Docas por fornecer o equipamento e o operador portuário por utilizar esse equipamento, colocando em risco a segurança dos trabalhadores. Então, a gente se utiliza muito desse item para penalizar e até para exigir, para notificar as companhias docas sobre esse item de segurança, ok? Seguindo, promover a remoção de embarcações ou casco de embarcações que possam prejudicar o acesso ao porto, vida marinha, certamente. Autorizar a entrada e saída, inclusive a atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcações na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto, certo? Anvisa, Polícia Federal. Autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcações, ouvidas as demais autoridades. Suspender operações portuárias que prejudicam o funcionamento do porto. É muito importante esse item 10. Né? Então, se existe uma operação portuária e ela está prejudicando o funcionamento do porto, em qualquer sentido, a presença de aerodispersóides que prejudica a circulação de veículos, de pessoas, um excesso de trabalhadores no cais que coloca em risco a própria segurança da operação. Essas situações ela pode suspender. Tá? Ela pode suspender essa operação. Tá? De alguma forma está prejudicando o funcionamento do porto. Reportar as infrações e representar perante a ANTAC, visando a instauração de processo administrativo e a aplicação das penalidades previstas em lei, regulamento e nos contratos. E o muito importante, adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades. Então, se a Anvisa
autoridade que busca preservar a saúde pública, ela notifica o porto para adotar uma providência, ela deve adotar essas providências. Se a Receita notifica o porto para adotar uma determinada providência, ela deve adotar. Se o Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia, né? Através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, se a gente notificar a autoridade portuária para adotar determinadas medidas, ela deve adotar. Está escrito adotar as medidas. Então, ela tem que adotar as medidas, desde que elas sejam paradas por lei. Não é porque ela quer, porque a própria lei diz que ela tem que fazer isso. Prestar apoio técnico administrativo ao Conselho da Autoridade Portuária, CAP, e ao órgão de gestão de mão de obra, OGMO, que a gente vai ver depois. Estabelecer o horário de funcionamento do porto, observar as diretrizes da Secretaria de Portos da Presidência da República e a jornada de trabalho no caso de uso público. É interessante isso porque tem portos. Normalmente os portos funcionam 24 horas, mas tem portos que o horário é 8 horas, né? Então, seriam 3 turnos de 8. E tem portos que são 6 horas, então são 6 turnos de 4. O de Salvador, por exemplo, são 6 horas. Então, são 6 turnos de 4. De 7 às 13, 13 às 19, e assim segue, tá? São 6 turnos. E também cabe à autoridade portuária organizar a guarda portuária, em conformidade com as regulamentações pedidas pelo poder concedente. É um exemplo de companhia docas, né? No caso, aí nós temos a Codebra, aqui na Bahia, né? E outros estados, e outras companhias docas, né? É uma empresa de economia mista, né? Essa daqui foi constituída em 17 de fevereiro de 77. Ela foi constituída para administrar e explorar as atividades portuárias dos portos de Salvador, Aratu, Candeias e Ilhéus. Até então, os portos estavam sob administração exclusiva do governo federal. Se o governo federal indicava alguém, essa pessoa ficava lá, dos portos organizados. Atualmente, a Codebra é vinculada à Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Tá? Tem um símbolo da companhia Docas, que está embaixo, tá? E tem a fonte, se alguém quiser saber mais detalhes, né? Ser mais um pouco, é só entrar na internet. O operador portuário responderá perante. Aí é a parte de responsabilização do operador portuário. A gente vai ver, né? E ele é pré-qualificado para trabalhar no porto, mas ele tem uma série de responsabilidades também, né? Então, ele responde à administração do porto pelos danos culposamente causados à infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a administração do porto seja titular, que se encontra seu serviço sob sua guarda. Então, atracou um navio, vai haver uma movimentação de carga, né? E por algum motivo, um descuido do operador portuário danifica uma esteira, danifica um descarregador de navio. Então, se for algo doloso, né? Ele tinha essa intenção para criar até uma situação de substituição de equipamento, criar um problema para a administração, no caso, ele vai ser penalizado. O proprietário ou consignatário da mercadorias, pela perdas e danos que ocorreram durante a operação que realizar em decorrência dela. Obviamente, ela vai movimentar uma mercadoria. Se houver alguma perda, algum dano, ele tem que responder, né? Ele vai ter que tirar uma sacaria de um porão, de um navio, e esses sacos se abrirem, e ficar provado que foi falha dele, do operador portuário, ele vai ter que arcar com as consequências, né? O armador, que normalmente é o dono do barco, pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte, né? Recordando que o barco, se ficar comprovado que foi falha do operador, beleza. O trabalhador portuário, pela remuneração de serviços prestados e respectivos encargos. Então, quem paga o trabalhador portuário é o operador portuário, né? Nós vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Ele paga o trabalhador portuário. O órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso, pelas contribuições não recolhidas, né? Então,
ele é responsável pelas contribuições recolhidas pelos encargos, dos encargos trabalhistas e previdenciários. Os órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso e a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro. A autoridade aduaneira, no caso, é a Receita Federal. Então, ele responde a todos os órgãos, né? Ele responde a todo mundo. Ele tem que pagar o trabalhador portuário avulso, ele tem que se garantir que os recolhimentos previdenciários, tributários, do FGTS, foi feito, né? E ele responde, como o porto, como tudo é uma área alfandegada, ele responde à autoridade aduaneira, né? O porto é um local alfandegado, né? Porque ele tem que passar pela inspeção da Receita. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela ANTAC. Tá? O operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetua. Então, a movimentação da carga, tudo que acontece para que a movimentação da carga aconteça é responsabilidade do operador portuário, tudo. Ele é a empresa responsável pelas operações ali necessárias para movimentar aquela carga. Ele é o titular responsável. Não é a autoridade portuária, não é um terceiro que está lá auxiliando, não. É ele, não é o órgão gestor, ele é o responsável pela operação. Ele pode dizer, vamos fazer a operação, vamos suspender a operação, né? Ele é que dá todos os comandos, né? A forma como a operação vai se dar, ele define, okay? A atividade de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser executada de acordo com a instrução do seu comandante ou dos seus prepostos, responsável pela segurança da embarcação, nas atividades de arrumação, retirada de carga com a segurança da embarcação. É muito importante, a gente viu recentemente um caso onde estava feita uma movimentação de animais vivos no Porto do Pará, me parece, e o barco virou. Então, é importante esse embarque e desembarque de mercadoria ser feito em comum acordo com o comandante da embarcação, né? E mesmo o descarregamento dos porões, existe um certo equilíbrio, né? Ser feito. Você não pode, o operador portuário não pode sair descarregando a mercadoria dos porões sem tomar esse cuidado e causar desequilibrar o navio, né? Trazer um dano. Então, isso é feito em comum acordo entre o comandante da embarcação e o operador portuário. Existem situações que é dispensável a intervenção de operadores portuários nessa operação de movimentação de cargas. Observe bem que é dispensável, não significa que é proibido, não, é dispensável, ou seja, não é obrigatório que haja o operador portuário, porque, em regra, é o seguinte, movimentação de mercadorias no porto organizado só é feito pelo operador portuário com o trabalhador portuário avulso. Essa é a regra. Então, a regra é essa. Dentro do porto organizado, operador portuário e trabalhador portuário avulso. Essa é a regra. Tá? E existem as exceções que a gente vai analisar aqui. Tá certo? Então, quando que é dispensável a intervenção de operadores portuários? Em operações que, por seus métodos de manipulação, suas características de automação ou mecanização, não requeram a utilização de mão de obra, ou possa ser executado exclusivamente pela tripulação das embarcações. Então, se houver uma operação que não requeira a utilização de mão de obra, toda mecanizada, ou possa ser feita pela tripulação, aí não precisa requisitar. Tá? Operador portuário. Não precisa haver a figura do operador portuário e, consequentemente, do trabalhador portuário avulso. Tá? Embarcações empregadas em obras e serviços públicos nas vias aquáticas do país, executadas direto ou indiretamente pelo poder público. Feito pelo poder público, não precisa, ele vai usar seus próprios trabalhadores. No transporte de gênero de pequena lavoura e da pesca, para abastecer mercados de âmbito municipal. Eu botei uma figura embaixo, não sei se vocês lembram, é no Mercado Velho Peso, lá em Belém.
Então, nesse transporte de gente de pequena lavoura e da pesca, não precisa a figura do... Primeiro que lá nem é um porto organizado, mas se fosse o porto organizado, também não seria necessário, né? Eu só dei um exemplo para mostrar que aí é um transporte de gente de pequena lavoura e da pesca, mas lá não é nenhum porto organizado, a gente sabe disso. Na navegação interior e auxiliar, então, rios, presas, lagos, não é necessário. No transporte de mercadorias líquidas a granel. Eu mostrei um exemplo aí de um navio-tanque. Tá? Então, descarregamento de petróleo, por exemplo, não precisa. Tá? Normalmente também é um trabalho automatizado. Né? O navio encosta, você acopla um mangote no navio e está feito, é só isso. O resto é tudo automatizado. Né? Um exemplo aí, mercadoria líquida aí seria um navio tanque de petróleo, por exemplo, né? O gás, o outro. No transporte de mercadoria, sodas a granel, quando a carga ou descarga for feita por aparelhos mecânicos automáticos, salvo quando a atividade é recheio. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo, normalmente é o Porto Protegido, aí se você for observar, nós temos 2 navios atracados, e por trás desses navios existe uma correia transportadora que leva essa mercadoria até os silos que estão lá atrás, e atrás dos silos nós temos armazéns ainda. Esse processo de descarregamento, ele é todo automatizado, só fica uma pessoa, tá? Com um stick, né? Aquele equipamentozinho, sugando os grãos, ou fazendo o contrário, quando é exportação, né? De porão para porão, só uma pessoa mesmo, mais nada, não precisa de mais ninguém, só uma pessoa, o processo é todo automatizado. Né? Salvo quanto às atividades de recheio. A atividade de recheio é aquele resto de mercadoria, de mercadoria que fica no porão do navio, trigo, o milho, cevada, alguma coisa. Aí precisa de um equipamento, normalmente uma pá mecânica, para amontoar aquilo ali, para juntar, para fazer os montinhos. Essa operação de fazer os montinhos para facilitar essa sucção desse produto é que se chama de recheio. Tá? Então, nos portos organizados, tá? Essa atividade, ainda que seja automatizada, a atividade de recheio tem que ser feita pelo trabalhador portuário avulso, né? Intermediado pelo órgão gestor e operador portuário. Okay? Isso nos portos organizados. Aqui eu só, como a gente falou muito de navegação interior auxiliar, eu deixei aqui uns conceitos, né? Se alguém quiser ler depois para aprimorar os conhecimentos, né? Que fala o que é navegação de cabotagem, realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima e estas e as vias navegáveis interiores. Tá? Por exemplo, tem embarcações lá em Belém, que elas navegam no Rio Amazonas e também navegam no mar. Né? E essa navegação de cabotagem, ela é feita só entre portos brasileiros, não vai para o exterior. Navegação interior, embaixo, é realizada em hidrovias interiores e percurso nacional e internacional, só rodovia interior. Então, tem hidrovias que você passa por vários países, né? Você passa por Belém, você vai Uruguai, Argentina, Peru. Não há definição para navegação auxiliar, entretanto, os conceitos mais próximos são hoje navegação de apoio portuária, realizada exclusivamente nos portos e terminais ferroviários, para atendimento às embarcações e instalações portuárias. Essa navegação de apoio portuário é o seguinte: tem um navio que está atracado, aí precisa de água, ou uma peça, né? Ou mesmo desembarcar alguém, ou embarcar alguém. Essa é a navegação de apoio portuário. O navio está lá atracado, mas precisa de uma embarcação miúda para fazer essa movimentação de mercadorias e de pessoas.
navegação de apoio marítimo. Esses são os barcos pequenos que dão apoio às plataformas. Então, levar trabalhador para uma plataforma de petróleo, trazer ele, levar um equipamento, levar víveres, né? Água, não sei o quê. Então, essas são a gente chama de apoio marítimo. Né? Rechego Guaxana, aquela que eu expliquei ainda há pouco, né? É a operação destinada a facilitar a carga e descarga de mercadoria transportada a granel, consiste em juntar, arrumar, espalhar, distribuir, apalpar a carga. E, assim, a finalidade é facilitar a operação de carregamento e descarregamento. Granel é a carga que vem espalhada. Né? Você nem então, detalhe, se alguém quiser mais informações, eu coloquei a fonte embaixo, que é o Manual do Trabalho Portuário. Você entra lá, tem vários outros conceitos muito interessantes. Continuando, né? Então, nas operações relativas a carga em área sob controle militar, realizada por pessoal militar, então, base naval de Aratu, quem faz a movimentação de carga são eles mesmos, lá, ou quem eles quiserem, não é o operador portuário. Tá? Base naval de Aratu, quem faz são eles. Materiais por estaleiros de construção e reparação naval. Aqui é interessante, eu botei por estaleiros, ou seja, quando o material é movimentado pelo estaleiro, não é para o estaleiro. Então, se houver uma movimentação no porto organizado de material para o estaleiro, vai ser feito por operador portuário. Agora, se essa movimentação for feita no estaleiro por estaleiros, aí não entra. Isso é importante a gente observar isso. Eu até botei uma foto aí do estaleiro embaixo. Tá? Então, materiais por estaleiro. Dentro do estaleiro não precisa ter um operador portuário. Peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimento de embarcações. A gente já falou ainda há pouco, né? E não é necessário. Relativos ao abastecimento de aguarda, levar água, combustíveis, lubrificantes para a navegação. Já vimos também que isso é necessário do operador portuário. A operação portuária em instalações localizadas fora da área do porto organizado será disciplinada pelo titular da respectiva autorização, observadas as normas estabelecidas pelas autoridades marítimas, aduaneira, sanitária, de saúde e de polícia marítima. Então, se existe um terminal de uso privado, por exemplo, o Porto Cotegipe, as instalações locais realizadas lá são disciplinadas por eles. Tá? Eles não precisa requisitar trabalhador portuário avulso. Não precisa, não significa que seja impedido, a gente vai ver mais na frente isso. Tá? Não é impedido, eles simplesmente não precisam. Tá certo? Essas instalações que são autorizadas, né, não é uma concessão, é uma autorização, terminal de uso privado, é o exemplo de Cotegipe aqui na Bahia, instalação de transbordo de carga, nós não temos aqui, instalação portuária pública de pequeno porte, também não temos aqui, instalação portuária turismo, nós temos uma, fica dentro do Porto de Salvador, né? Só que ela não foi arrendada, até onde eu sei, ela não foi arrendada ainda, né? Mas a ideia é fazer o arrendamento. Inclusive, essa foto aqui é da instalação portuária de turismo de Salvador. Tá? Uma foto aqui de Salvador. Estou dizendo, ela não foi arrendada. Tá? A Codeba, as autoridades portuárias que está administrando ela. Tá certo? Bom, nós vamos falar agora do trabalho portuário propriamente dito. O trabalho portuário propriamente dito. Essas operações que acontecem ali na beira do cais, nos armazéns, nos terminais de contêineres, é isso que a gente vai falar. Bom, os operadores portuários devem constituir em cada ponto organizado uma lista de mão de obra do trabalho portuário destinado a... Então, os operadores portuários, eles constituem, eles criam um órgão gestor de mão de obra. E qual a finalidade desse órgão gestor de mão de obra? É gerir o trabalho portuário avulso. O trabalhador portuário avulso. Essa é a finalidade. Então, o órgão gestor ele atende a todos os operadores portuários do porto organizado. Então, toda vez que eles precisam de trabalhador
portuário avulso, eles requisitam ao órgão gestor e o órgão gestor vai escalar esses trabalhadores. É assim que funciona. Vamos lá. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário, destinado a... Qual é a finalidade do órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário? Administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. Aí tem um conceito bem interessante. Você fez o seguinte, que ele fala, administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador. É um conceito que poucas pessoas conseguem perceber essa nuance, né? Trabalhador portuário é todo aquele que trabalha na movimentação de carga. Ele pode ser cedido ao operador portuário, que depois a gente vê, pode ter sido contratado no mercado pelo operador portuário, que a gente também vai ver essa hipótese. É um trabalhador portuário. Trabalhou na movimentação de carga, é trabalhador portuário. E o trabalhador portuário avulso é aquele vinculado ao órgão gestor. É aquele que é contratado no mercado pelo órgão gestor para prestar serviço aos vários operadores portuários. Porque todos eles são inscritos no órgão. Todo trabalhador portuário, pelo menos, deve ser inscrito no órgão. O órgão ele tem que ter esse cadastro de todo trabalhador portuário, para saber quem trabalha com a movimentação de carga, para ter esse dimensionamento do número de trabalhadores portuários, até para a composição do Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, do SESTIP. Ele tem que ter essa informação. Então, ele, na verdade, tem que ter esse controle de todos os trabalhadores portuários, mesmo porque, em tese, todos eles têm que ser treinados pelo órgão gestor, ou sob a orientação do órgão gestor. Então, todos têm que passar pelo órgão gestor. Manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. Observa bem, cadastro do trabalhador portuário, é aquilo que eu falei. Então, todo trabalhador portuário tem que ser registrado no órgão gestor. Todo trabalhador portuário tem que ser registrado no órgão gestor. Tem órgão gestor que não faz isso, mas talvez por não entender bem esse item. E o trabalhador portuário avulso, ele tem que ser registrado, né? Certo? Não pode haver um trabalhador portuário no porto organizado que o órgão gestor não saiba que esteja ali. Treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, aquilo que eu já falei aí em cima. Ele tem que ser treinar e habilitar o trabalhador portuário, quem inscreveram no cadastro, quem faz é o órgão. E selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso. Ou seja, a seleção do trabalhador portuário avulso é feita pelo órgão gestor. A seleção do trabalhador portuário avulso é feita pelo órgão gestor. Agora, treinar e habilitar, eles têm que fazer com qualquer trabalhador portuário. Essa é uma questão muito interessante. Todo trabalhador portuário deve ser treinado e habilitado pelo órgão gestor. E o trabalhador portuário avulso, ele vai ser selecionado e registrado pelo órgão gestor. Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. Então, isso é uma atribuição do órgão gestor, tá? Estabelecer o número de vagas. Às vezes você vê um órgão gestor dizendo, mas tem muita dobra nos portos e tal, e a gente não sabe o que fazer. Olha, a função de estabelecer o número de vagas de trabalhadores do órgão gestor. Ele tem que gerenciar para dimensionar a força de trabalho que ele precisa. Expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário. O trabalhador portuário, normalmente, eles têm uma carteirinha, né? Tem um crachá, dizendo se eles são habilitados, por exemplo, para operar máquina, operador de pá carregadeiro, guindasteiro, guincheiro, né? Então, para que, até para quando a fiscalização chegar, saber se ele está habilitado a operar aquele equipamento. Arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e as correções de cargos fiscais, sociais e previdenciários. É interessante o seguinte, que o trabalhador portuário, ele trabalha por navios, né? Então, ele ganha por fainas, ou seja, por trabalho realizado.
Nós temos ternos trabalhadores, que são equipes de trabalho, que se dirigem a um navio para realizar uma operação portuária, que é comumente chamado de faina. Findada a faina, o operador portuário tem 24 horas para apurar o valor devido e repassar ao órgão gestor. E o órgão gestor tem mais 24 horas para repassar ao trabalhador portuário avulso, ou seja, o trabalhador portuário avulso ele recebe 48 horas. Tá? Então, cada operação que ele faz no navio, né, isso vai gerar um montante para ele, o MMO, é um montante de mão de obra. Tá? O operador portuário, como eu já disse, repassa para o gestor e o gestor depois repassa para o trabalhador portuário avulso. Normalmente, esse dinheiro é lançado na conta do trabalhador, do bancário. Né? Parágrafo 1. Caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviço, o disposto no instrumento precederá o órgão gestor e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho. De fato, é muito comum a gente, trabalhador portuário avulso, querer que os órgãos gestores melhorem condições de trabalho, assim, a nível de coisas que já foram acordadas, que já estão em convenções coletivas, já estão em acordo coletivo. O órgão gestor é só um órgão de execução. Eu sempre digo, o órgão gestor é como se fosse um órgão, um departamento de pessoal dos operadores portuários, ou como se fosse um órgão de recursos humanos dos operadores portuários. Só isso, ele é um órgão de execução. Só isso, ele executa. Ele não faz ele não entra na discussão dessa relação capital e trabalho, ele só executa. Essa relação capital e trabalho tem que ser feita entre os operadores portuários e os sindicatos dos trabalhadores portuários. Eles é que discutem essa relação capital e trabalho. Não o órgão gestor. Eu inclusive, no Porto, às vezes chegava no trabalho e dizia, doutor, o órgão gestor não defende os nossos interesses. Eu até de forma assim, chato, dizia assim, olha, e ele não está aqui para defender os seus interesses. Ele foi criado pelo operador portuário, e se tiver que defender algum interesse, ele vai defender o interesse do operador portuário, é óbvio. O operador portuário não vai criar um órgão para defender o interesse do trabalhador portuário. Para isso existe o sindicato. Para isso existem os sindicatos. Quem defende os seus interesses, sindicatos. E quem defende o interesse do operador portuário é o órgão gestor. Ele é um órgão que administra a mão de obra, que no caso é os trabalhadores portuários. Então, é muito importante esse entendimento. Tá? Eu, aqui embaixo, na minha apresentação, eu botei assim, o órgão gestor, mão de obra de Salvador, né? Alguimoda, tem um site também, se alguém tiver curiosidade, quiser saber mais detalhes do como funciona o órgão gestor de obra, o site tem um símbolozinho lá, é só entrar também nas redes sociais, que está tudo lá, ok? Então, aqui é muito importante isso. Então, celebrou o acordo, celebrou a convenção, celebrou um contrato, acabou. O órgão gestor só vai executar aquele instrumento. Compete ao gestor de mão de obra do trabalho portuário avulso aplicar, quando couber, normas disciplinares, previstas em lei, contrato, convenção, acordo coletivo estadual. No caso de transgressão disciplinar, nas seguintes penalidades: repreensão verbal ou por escrito. Então, primeiro, uma repreensão, uma admoestação. Está repreendido, admoestado. Suspensão do registro pelo período de 10 a 30 dias. Uma pessoa fica sem trabalhar. Ele não trabalha e não recebe. Eu digo que a penalidade, realmente, nesse caso, a suspensão aqui, dura porque ele não trabalha, mas ele também não recebe. Então, é fácil. Ou o cancelamento do registro, que é o afastamento do sistema. Promover a formação profissional do trabalhador portuário,
do trabalhador portuário avulso. Então, a formação profissional do trabalhador portuário e do portuário avulso é dele, do órgão gestor, adequando aos modernos processos de movimentação de carga e de operação de aparelhos e equipamentos portuários. Treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário. Multifuncional quer dizer o quê? Para desempenhar diferentes funções, né? Na medida do possível, o trabalhador portuário ele deve desempenhar as várias funções pertinentes ao trabalho portuário. Então, se a pessoa puder, por exemplo, operar uma pá carregadeira, operar uma empilhadeira, operar um guindaste, ótimo, né? Se ele tiver habilidade, se ele for habilitado para isso tudo, se ele puder ser um sinaleiro, né, na determinada operação, se ele puder ser o porta-ló do navio, a pessoa que fica lá preenchendo as fichas, sai do navio, vivia, fica ali, ó, controlando quem entra e quem sai. Se ele puder fazer isso tudo, melhor, porque ele vai concorrer a todos esses postos de trabalho. É melhor do que aquela pessoa que só tem uma habilitação. Por exemplo, se você só é vigia, você só pode concorrer àquela vaga. Então, você fica muito limitado no porto, né? Fica muito limitado. A ideia de uma multifuncionalidade é justamente propiciar que a pessoa ela se engaje, né, em mais trabalhos, né? Trabalhe mais. Criação de programas de realocação e de cancelamento do registro CEONES para o trabalhador. Arrecadar e repassar aos beneficiários contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do registro e aposentadoria involuntária. Caso bem específico, a gente pode discutir. Arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão. Não, obviamente que o órgão gestor não tem custo. Né? Trabalhadores, tem técnico de segurança, tem engenheiro de segurança, tem situação, tem médico de segurança. Então, esse pessoal tem que ser pago, né? O órgão gestor é que paga, então ele tem que arrecadar, né? Quanto mais movimentação no porto, quanto mais trabalhadores requisitados, mais ganha o órgão gestor, né? Teoricamente, quando o porto está bombando aí, como a gente fala, o órgão gestor também está bombando. Tem mais trabalho, então ele ganha pelo que ele faz. Zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no trabalho portuário. Zelar pelas normas, todas as normas, não é só a 29. Zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, ok? Com todas as normas, eu botei até embaixo, né, um livrinho aí. Então, zelar pelas normas de segurança do trabalho. É obrigação do registro, mas é de todo. Eu acredito que é da autoridade portuária, do operador portuário e do órgão gestor, está explícito aí. Submeter a administração do porto proposta para aprimoramento da operação portuária e valorização econômica do porto, na medida, já que o órgão gestor está ali sempre à frente dos trabalhos, né? Ele pode propor, né, ao porto melhoras. O órgão gestor não responde por prejuízos causados pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores do seu serviço a terceiros. O órgão gestor realmente não responde, tá? Ele é uma atividade sem fins lucrativos. Não responde. Obviamente, se for um ato doloso, o próprio trabalhador vai responder pelos danos, né? E, em algum caso, pode-se discutir o operador portuário, a responsabilização do operador portuário, mas não do órgão gestor, né? Porque o órgão gestor tem que ver o seguinte, que ele também ele é um órgão, como eu disse, é um órgão, é tipo um recurso humano dos operadores portuários. Então, quando ele paga, se houver quando ele paga, na verdade, ele está socializando a despesa, ele está pegando o dinheiro de todos os operadores portuários, né, para, de repente, arcar com a despesa que é culpa de um determinado operador portuário. O exercício das atribuições previstas nos artigos 32 e 32 pelo órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso não implica vínculo empregatício com o trabalhador portuário avulso. Eu botei aqui embaixo
que se refere essas atribuições, né? A primeira é aquela que fala, do 32, que fala administrar o fornecimento de obras do trabalhador portuário, avulso, aquela parte de administrar. Manter com a exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. E o 33 se refere às normas disciplinares. Apesar dele administrar essa mão de obra, apesar de ele poder penalizar o trabalhador portuário avulso, isso não é um nexo causal, né, de gera um vínculo empregatício com o trabalhador. Não existe vínculo empregatício em hipótese alguma, né? Então, não existe vínculo empregatício, isso é bem claro. Ele é um trabalhador portuário, não é empregado do operador portuário. Quando eu digo empregado, não estou dizendo que não existe subordinação, não. Existe um outro conceito também errado. Trabalhador portuário avulso engajado, ele está sujeito a uma subordinação jurídica. Ele é subordinado. Tá certo? Ele é subordinado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Naquele momento que ele se engajou, que aceitou o trabalho, que ele está lá na frente do trabalho, ele é subordinado. Aliás, como qualquer outro autônomo. Não é porque você contratou um autônomo para fazer um trabalho na sua casa que o autônomo vai fazer do jeito que ele quer. Vai chegar a hora que ele quer, vai sair a hora que ele quer, vai usar a ferramenta que ele quer, vai usar o material que ele quer. Não. Ele vai seguir a sua orientação. Isso significa que ele é meu empregado, mas ele, naquele momento ali, ele é meu subordinado. Né? Existe uma subordinação aí jurídica. Né? Não existe a pessoalidade. Existe outros itens, a atualidade, né? Não existem outros itens, mas existe a subordinação. O órgão responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações devidas ao trabalho. Se o operador portuário não pagar, não remunerar o trabalhador, mas sim pode ser acionado ao gestor para pagar pela solidária. Né? Assim também, no caso de acidente de trabalho, se o operador for negligente, se ele não fizer o devido encaminhamento, pode acionar o órgão gestor. Tá? Existe a solidariedade. Para isso, o órgão gestor tem que se capitalizar, né? Porque se houver uma necessidade, ele tem que bancar essa despesa. O órgão pode exigir dos operadores portuários garantia prévia dos respectivos pagamentos para atender as requisições dos trabalhadores portuários. Pode haver uma situação, não é comum, de um operador portuário começar a atrasar muitos pagamentos. E, como isso gera uma série de transtornos, de demandas, até gerar demandas judiciais, o órgão gestor diz, então, tá, você quer trabalhador, você vai ter que aportar uma certa quantidade de dinheiro a gente poder liberar o trabalhador para você. As matérias constantes das alíneas A e B do inciso 2 deste artigo serão discutidas em fórum permanente, composto em caráter paritário por representantes do governo da sociedade. Foi uma burocrática, né? O exercício das atribuições previstas nos artigos 32 e 32 pelo gestor de mão de obra, trabalho portuário, não implica vínculo empregatício com o trabalhador portuário avulso. Isso aí a gente já falou, né? Que não existe o vínculo empregatício. 35. O órgão de gestão de mão de obra pode ceder trabalhador portuário avulso em caráter permanente ao operador portuário. Então, isso aí acontece, não é incomum. Então, o operador portuário, vamos supor que ele tem um equipamento lá que é muito complexo. Vou dar um exemplo de um transteiner, por exemplo, que faz movimentação de container no pátio dos terminais de container, ou um portainer, aquele que coloca e tira o container dentro dos navios. Não dá para você todo dia pegar um trabalhador diferente para fazer isso. Ali é um trabalho que existe muito treinamento, né? A pessoa tem que estar com a saúde acompanhada. Então, nesse caso, o que o operador faz? Ele vai lá dentro do órgão gestor e contrata uma pessoa para trabalhar por tempo indeterminado, pela CLT mesmo. Ele é um trabalhador portuário avulso, mas só porque ele foi cedido em caráter permanente para o operador portuário.
ele ficará trabalhando para o operador portuário. O dia que ele for dispensado pelo operador portuário, ele volta a ser trabalhador portuário avulso. Não, né? Não perde a condição de trabalhador portuário avulso. Ele só foi cedido. Tem pontos que chamam de vinculado, né? Ao cedido, né? A lei fala em cedido. Então, ele foi cedido para o operador portuário. E faz muito sentido. Muitos equipamentos são muito complexos, porque às vezes uma empilhadeira de grande porte, né? É uma empilhadeira de porte, aquelas empilhadeiras que movimentam container. Um container tem 40 toneladas. Normalmente, esses terminais são muito apertados, né? E ali tem caminhões, pessoas. Então, não é qualquer um que chega lá e opera. Então, isso é bom para o operador portuário e é bom para o trabalhador portuário também, porque eu acredito que o operador portuário, se ele tivesse que pegar um equipamento desse, eventualmente, também se sentiria muito seguro, né? Muito arriscado. A gestão da mão de obra de trabalho portuário avulso deve observar normas, contrato, convenção, acordo coletivo de trabalho. A gente já viu que o órgão gestor ele tem que se limitar ao que está nos acordos, nas convenções. Ele é um órgão de execução. Okay? Deve ser constituída, no âmbito dos órgãos de gestão de mão de obra, uma comissão paritária para solicitar litígios decorrentes da aplicação do disposto nos artigos 22 e 75. Olha, a comissão paritária ela é muito importante. O que a lei diz? O legislador, nesse caso, é o seguinte: olha, se houver algum conflito interno, por exemplo, um trabalhador ele foi penalizado, ele recebeu uma suspensão, uma advertência. Mas ele se sente injustiçado, né? Acha que não é correto aquilo. Poxa, ele recorre para a comissão paritária. A comissão paritária ela é composta, como o nome diz, pelo tomador de serviço e pelos trabalhadores portuários. Então, eles é que vão analisar se aquela penalidade foi correta ou não. Agora, eu entendo que ele é sempre recursal. Tem o gestor que pode dizer, não, mas o ideal é mandar para a comissão paritária. Antes, se a comissão paritária achar que deve penalizar, penaliza o trabalhador. Eu entendo que não, e que ele é sempre recursal. A lei diz o seguinte, que aplicar a penalidade é uma atribuição do órgão gestor, então ela aplica. Ele não tem que consultar a comissão paritária se deve aplicar ou não, ele aplica. Se a pessoa se sentir injustiçada, ele pega e recorre. Ele recorre à comissão paritária. E a comissão paritária vai dar a posição final. Vai dizer se está certo ou está errado. Então, a comissão paritária, nessa parte de treinamento de trabalhadores, né? Por exemplo, houve um treinamento, mas o trabalhador se sentiu prejudicado, ele achou que ele foi preterido, né? Ele quis se inscrever e não pôde se inscrever. Então, ele vai recorre à comissão paritária. Normalmente são coisas, inclusive, questões que, inclusive, nós não temos como avaliar da fiscalização do trabalho, porque tem coisa que a lei não fala, né? Então, não tem como a gente avaliar. É o caso de uma penalidade mesmo no trabalhador. Não temos como avaliar se ela é justa, se ela é injusta, se houve excesso por parte do órgão gestor. A comissão paritária que vai analisar esses casos. Em treinamento de trabalhadores, é difícil a gente avaliar se o processo está sendo coerente, está sendo observado tudo que está previsto no edital. Em algumas situações é difícil. Vai para a comissão paritária, lá ele vai discutir. Bom, aí, seguindo, eu disse o seguinte, que em caso de empate, as partes podem recorrer à arbitragem de ofertas finais. Então, a arbitragem é uma figura nova, né, que está se consolidando no mercado, né, muito bom. A gente espera que se consolide isso, essa prática. Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer das partes. Aí fala sobre no seguinte, ainda fala sobre essa situação da arbitragem, né? Aquele que for decidido constitui um título executivo extrajudicial, ou seja, decidido, acabou, não tem conversa, ok? Não tem conversa. O que o árbitro, a comissão de arbitragem decidiu, já foi, tá? Não tem mais o que fazer, ok? As ações relativas ao crédito decorrente da relação de trabalho avulso prescrevem 5 anos, até o limite de 2 anos, para cancelamento do registro do cadastro no órgão gestor de mão de obra.
Se o trabalhador tiver de entrar na justiça, ele tem 2 anos para entrar na justiça contra aquele fato que ele se julga prejudicado, né? 2 anos. Isso retroage 5 anos. Tá? É igual o empregado seletista normal. Então, se ele demorar 2 anos para entrar, ele só vai pegar os últimos 3 anos. Né? Só vai retroagir 5 anos. A gestão de mão de obra terá obrigatoriamente um conselho de supervisão e uma diretoria executiva. Esse conselho de supervisão, ele é que decide tudo. A gente ouve falar muito pouco do conselho de supervisão do auditor, que é uma pena. Porque, na verdade, ele é que delibera, ele é que decide. Né? Ele que edita as normas, ele que fiscaliza a própria gestão dos diretores. Então, é uma coisa que a gente deveria consultar mais, conversar mais com o conselho de supervisão dos órgãos gestores. Aí fala como é a diretoria, né? Como é composto e tal, é uma coisa mais interna do órgão gestor. Okay? O órgão gestor, ou de gestão de mão de obra, é reputado de utilidade pública, sendo-lhe vedada ter fins lucrativos, prestar serviço a terceiros e qualquer atividade não vinculada à gestão de mão de obra. Então, o órgão gestor de mão de obra, ele não pode prestar qualquer serviço. Por exemplo, ele não pode pegar o trabalhador portuário avulso para fazer varrição do cais, a não ser que seja uma atividade vinculada a uma operação portuária. Então, caiu, fez a movimentação de trigo, de milho, caiu no chão e vai varrer, tudo bem. Mas fazer a limpeza regular, normalmente, do cais, não tem nada a ver. Ele não pode ser de vigias para fazer um serviço de vigia lá no portão, por exemplo, da autoridade portuária. Isso não tem nada a ver com ele. Ele gere mão de obra, mas a atividade é vinculada à operação portuária. Né? Fora isso, ele não pode fornecer mão de obra. Okay? Agora nós vamos entrar no trabalho portuário propriamente dito. Né? Então, o artigo 40 ele fala que o trabalho portuário, né, de capatazia, estiva, conferência de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados. Então, essa nomenclatura só existe nos portos organizados. Será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empresarial por parte determinado e por trabalhadores portuários. Então, normalmente, você vê que a lei faz essa distinção. Trabalho portuário e trabalhadores portuários e trabalhador portuário. Sempre faz essa distinção. Para fins dessa lei, considera-se capatazia, atividade de movimentação de mercadoria nas instalações dentro do porto. Interessante isso. Então, primeiro, movimentação de mercadoria. E outro, nas instalações dentro do porto. Certo? O outro é estiva, atividade de movimentação de mercadoria nos convéses ou nos porões das embarcações. Tá? Então, quando a gente fala convéses, são aqueles andares dos barcos, né? Aqueles vários andares. Você vai no navio de cruzeiro, então a gente chama de deck 1, deck 2, deck 3, deck 4, né? São os vários andares. Existe o convés principal, é aquele que, né, fica normalmente ali, que a gente vê, né, que a gente chega quando entra no navio, né? Onde fica normalmente os containers em cima, essas coisas. Né? E os porões são aqueles vãos, né? Na estrutura do navio, da mercadoria. Okay? Mas as principais funções são essas, capatazia ativa. Explicando melhor, capatazia são aquelas operações que acontecem no costado do navio, que a gente chama, fora do navio. Os armazéns, cais, essas são as atividades de capatazia. E ativas são aquelas que ocorrem dentro do navio. Tá? Então, você tem que movimentar uma carga dentro do navio, pear ou seja, amarrar um equipamento lá dentro do navio, isso é estiva. Tudo que se refere a bordo, que acontece dentro do navio é estiva. O que acontece fora do navio
em regra. Conferência de cargo, não está dizendo, né? Não precisa nem dizer. Tá? Contagem de volume, de caminhões, essas coisas. Verificação do estado das mercadorias. Conserto de carga, não está dizendo também, que é o reparo e restauração das embalagens de mercadorias. Também o nome já diz tudo. Vigilância das embarcações, idem, né? Tem muito que falar. Só porque a vigilância da embarcação é no sentido é aquela pessoa que fica no porta-ló do barco, ou seja, naquela escada que dá acesso ao navio. Chama porta-ló aquela escada que dá acesso ao navio. Então, aquela pessoa que fica ali controlando a entrada e a saída de pessoas, esse aí que é o vigia, tá certo? E o bloco, a figura da extinção, é aquele que chama de batedor de ferrugem, né? Pequenas limpezas, conservação de embarcações, pinta o barco, né? Faz pequenos reparos. Não é como o bloquista, né? Não é um figura comum. Seguindo, a contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estilo, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações, convicto empregatício por prazo determinado, será feita exclusivamente entre trabalhadores portuários. Então, o que diz aqui é isso: se o operador portuário quiser contratar alguém, tem que ser entre os trabalhadores portuários avulsos registrados no órgão gestor. Porque dentro do órgão gestor existe o registrado e o cadastrado. O cadastrado é normalmente uma forma de ingresso, são aqueles trabalhadores mais novos, eles vão para o cadastro. E, com o tempo, eles migram para o registro. Tá? Então, a contratação desses trabalhadores deve ser feita dentro dos trabalhadores registrados. Depois, supletivamente, não é possível, cadastrado. Se não tiver registrado, seria o cadastrado. O operador portuário, nas atividades que alude o CAPT, o CAPUT, não poderá tocar ou tomar mão de obra sob regime de trabalho temporário. Pode. Então, essa lei de regime de trabalho temporário não vale lá no porto. Eu preciso de uma mão de obra suplementar aí em novembro, porque tem grande movimentação de mercadoria, porque o pessoal está repondo estoque para o Natal, não sei o quê, eu vou pegar um trabalhador temporário. Não pode. Tá? Que permite fora do porto, não, isso não é possível. As categorias previstas no CAPT constituem categorias profissionais diferenciadas. Aí a gente tem que ler o que significa categoria profissional diferenciada. Então, tem toda uma doutrina. Desde que possuam a qualificação necessária, os trabalhadores portuários avulsos registrados e cadastrados poderão desempenhar quaisquer das atividades de que trata o parágrafo 1º, vedado a exigência de novo registro ou cadastro específico, independente de acordo com a convenção coletiva. Isso aí é uma medida provisória, ninguém sabe se vai virar lei ou não, né? Depende do Congresso Nacional. Está dizendo o seguinte, que é a multifuncionalidade, né? Os trabalhadores, né? Quem está na capatazia pode fazer serviço de estiva, quem é estivador pode fazer serviço de capatazia. Então, desde que você tenha a habilitação, né, você pode pegar qualquer atividade portuária, desde que você seja habilitado. Né? Não existe nenhum impedimento. Então, se você está vinculado ao sindicato dos estivadores, nada impede que você faça uma atividade de capatazia. Tá? O trabalhador que é vinculado ao sindicato, desde que a pessoa seja habilitada. Né? É isso que quer dizer. E isso não depende de acordo com a convenção coletiva. A lei já diz que está feito e acabou. Isso já pode ser feito de imediato. Agora, isso é uma medida provisória, né, que vai ser revista pelo Congresso Nacional. O gestor de mão de obra. Vamos lá. Organizará e manterá o cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades referidas. Já vimos que é tudo lá. O trabalhador portuário avulso tem que ser cadastrado. Organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos. Okay? A inscrição no cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente de prévia habilitação profissional do trabalhador interessado, mediante tratamento realizado pela entidade indicada pelo órgão.
Interessante, porque antigamente esse treinamento ele só era feito pela Marinha, né? A Marinha recebe uma verba pela movimentação de cargas no porto. Não, o PREPOM, que é um órgão lá que realiza esses cursos, não deveria realizar. Antes, isso era só eles poderiam fazer, era prerrogativa deles. Agora não, com a lei isso acabou, certo? Isso acabou. Infelizmente, o dinheiro, infelizmente, sob essa ótica, né, continua todo indo para a Marinha, mas a atribuição de realizar o treinamento agora é do órgão gestor, tá? Mediante uma entidade indicada por ele. Então, o órgão gestor ele pega e diz, olha, essa empresa aqui ela pode fazer o treinamento de que eu necessito, de que a categoria demanda, que é interessante para o povo. Pode fazer isso. Ela paga por isso e acabou. Não precisa mais, ele não depende mais da Marinha. Agora, o dinheiro, ele continua indo para a Marinha, né? Ficou até um pouco contraditório, porque, na verdade, se ele deveria, de alguma forma, né, ser dividido, pelo menos, com o órgão de estudo, né, para que ele pudesse dar efetividade, né, aos treinamentos independentes da Marinha. A gente sabe que o órgão público tem suas limitações. A Marinha é uma entidade muito séria, né, ninguém questiona. Mas, como todo órgão público, né, tem suas limitações, né, tem seus engessamentos e tudo mais. Então, essa possibilidade do órgão fazer acaba dá uma melhora dinâmica da coisa. O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e inscrição no cadastro. Né? Veja bem, trabalhador portuário avulso, aí já fala em seleção. Inscrição no cadastro, que trata o inciso de um CAPT, obedecida a disponibilidade de vagas e ordem cronológica de inscrição no cadastro. A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário se extinguem por morte ou cancelamento. A seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelo órgão de gestão de mão de obra de acordo com as normas estabelecidas de acordo com a Convenção. Se a gente for observar, a 12.815, no geral, ela preza muito pela negociação, né? É o princípio negocial, né? De autonomia das partes, né? Então, ela remete muito à negociação, à conversa, né? De acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo. De vez em quando ela faz essa ressalva. Então, é muito importante que, claro, que nos portos, né, esse entrosamento é imprescindível, né? Essa composição entre as forças, né? Essa composição entre capital e trabalho, essa composição entre empresário e trabalhador. Tá? É muito importante para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa nos portos. No artigo 43, fala a remuneração, a definição das funções, a composição dos ternos. Ternos aqui é a composição da equipe de trabalho, chama ternos. A multifuncionalidade, que a gente falou lá atrás, e as demais condições de trabalho, serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários. Observa aqui lá atrás, voltando aqui ele fala que a multifuncionalidade é independente de acordo ou convenção coletiva. Aí, quando você vem para cá, no artigo 43, ele fala que, né, serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários. Eu botei até uma interrogaçãozinha aqui, porque realmente eu fiquei isso gera aparentemente um conflito. Mas eu acredito que na prática não vai haver conflito, porque, em tese, eu acredito que os sindicatos não sejam contra a multifuncionalidade. O trabalhador ele não é contra a multifuncionalidade, né? Assim como o operador portuário, também ele não é contra a multifuncionalidade. Ele não traz prejuízo nenhum para a categoria. Não vejo nenhum prejuízo para a categoria com a multifuncionalidade. Ao contrário, dá mais dinâmica, dá mais oportunidades de trabalho, né? A pessoa
TPA, o trabalhador portuário avulso, ele pode se engajar em mais fines, né? Então, tese não é ruim. E a negociação, como eu disse, é um dos princípios, né, norteadores do trabalho portuário, né? Sem a negociação, a coisa não acontece. Um trabalho realmente muito assim, que tem que ser muito próximo, né? Capital e trabalho, operador portuário, autoridade portuária, órgão gestor, sindicato, tem que estar todo mundo assim, muito focado no que quer, e não existe esse negócio de um contra o outro. Isso aí é coisa do passado, pelo menos eu não tenho observado isso no Porto Salvador. Eu tenho observado que, muito pelo contrário, as partes cada vez mais conscientes da importância de trabalhar junto. Então, é uma coisa que eu tenho notado assim, de forma muito clara ao longo desses 10 anos. Cada vez os sindicatos estão mais conscientes da importância deles, assim, de dar melhor agilidade no processo da movimentação da carga, de ter mais responsabilidade com a atividade empresarial e, da mesma forma, atividade empresarial também. Cada vez mais consultam os sindicatos, está sempre tentando fazer a coisa com uma coisa. Tá? Aí tem um parágrafo único aí que fala que a negociação prevista no caput contemplará a garantia de renda mínima inserida. Isso aí é uma coisa que tem que ser disciplinada, né? A renda mínima do trabalhador portuário. Isso, infelizmente, não aconteceu. Acho que em algum momento o legislador, alguém tem que pressionar o legislador para que ele diga como é que vai ser essa renda mínima. É facultada aos titulares de instalações portuárias sujeitas a regime de autorização contratação de trabalhadores a prazo indeterminado. Observado o disposto no contrato de convenção corporativa de trabalho. Vamos ver. Facultada às instalações portuárias sujeito a regime de autorização, ou seja, o pessoal que está lá fora, né? A autorização não está dentro do porto organizado. A contratação de trabalhadores a prazo determinado, observado o disposto no contrato coletivo. Aí é o seguinte, em tese, talvez essa redação ficou um pouco confusa. Quer dizer o seguinte, que nada impede que um privado, nesse caso aqui, o Cotegipe, contrate o trabalhador portuário avulso por tempo determinado. Nada impede. Tá? Contratar por tempo determinado. Inclusive, no norte do país, exigiam terminais de uso privado e requisitavam mão de obra. Não existe assim uma vedação, né? Teoricamente, né? A gente sabe que é só trabalhador portuário avulso, ele é apenas para trabalhar dentro do porto organizado. Mas, né, que diz que é facultado aos titulares da instalação portuária de autorização a contratação de trabalhadores a prazo determinado. Tá? Ou seja, tem esses dois sentidos. E tem um outro seguinte, outra leitura que faz o seguinte, que eles vão contratar CLT. Na prática, o que acontece? Na prática, todo mundo seletista, eles não requisitam ao gestor. Tá? Na prática, eles têm os seus próprios trabalhadores que realizam o seu trabalho no dia a dia. Na prática, é isso. Né? No norte, eu já fiscalizei alguns terminais de uso privado que eles requisitavam mão de obra. Por incrível que pareça, eles requisitavam mão de obra ao órgão. São situações realmente excepcionais, né? Tem que ser tratado dessa forma. Aqui eu fiz a partir daqui eu fiz alguns gráficos para facilitar o entendimento dessa matéria, ok? Aqui eu mostrei a autoridade portuária, que é a companhia DOCA, no caso, em cima. Aí, de um lado tem um operador portuário, do outro lado tem um órgão gestor e abaixo tem um TPA. Isso aqui é dentro de um porto organizado. Tá? Então, o porto organizado é basicamente isso. Pega a autoridade portuária, que é a companhia DOCAS, que é o que disciplina tudo ali, que teoricamente manda, é como se fosse um empresário.
você pega o operador portuário, que é quem realmente, de fato, movimenta o porto. É o operador portuário, ele que movimenta. Ele movimenta fazendo uso do TPA, trabalhador portuário avulso, que é requisitado, que é fornecido essa mão de obra pelo órgão. No porto funciona a Polícia Federal, que é esse primeiro quadrinho de cima, a Anvisa, a Receita, o Ministério da Agricultura e outros órgãos, inclusive em Salvador, em vários portos organizados, tem um escritório, a sala da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá? Já vinculada ao Ministério da Economia, ao Ministério do Trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma sala no Porto, Salvador. Além da Polícia Federal, Anvisa e tal, tem os usuários do porto no geral, né? Que são empresas, órgãos que utilizam o porto, são exportadores, importadores, fornecedores de peças, fornecimento de víveres para os tripulantes, o pessoal que faz o embarque, que faz o abastecimento do navio, né? O pessoal que recolhe o lixo do navio. Existe uma série de outras pessoas que são os usuários do básico. Isso é para você ter uma visão, né? Como é que acontece a coisa. Aqui é um processo de contratação de trabalhador portuário. Como é que acontece? Né? Se o operador portuário ele quiser contratar um trabalhador por tempo indeterminado, né? Então, ele vai, o operador portuário, junto com o gestor de mão de obra, vão fazer um edital. Esse edital vai ter lá a função que ele deseja, a remuneração, a hora de trabalho, se tem direito a plano de saúde, alimentação, tá tudo lá nesse edital. Eles elaboram juntos. O órgão gestor, ele vai divulgar esse edital, né? E fazer essa seleção, né? Observando a preferência do registrado em relação ao cadastrado. E, em não havendo interessado dentre os membros do órgão gestor, nenhum trabalhador portuário avulso quer essa vaga, aí fica aberta a possibilidade de buscar no sistema. Essa é a forma tradicional. Okay? Essa é a forma tradicional. Bom, existe uma outra possibilidade, é o seguinte, que ninguém se interessou do órgão gestor. Ninguém quer ir para lá. Aí o órgão gestor ele vai contratar alguém. Ele vai contratar alguém no mercado. Mas essa pessoa que for contratada no mercado vai ser treinado, vai ser inscrito e cadastrado no órgão gestor. Então, ou pode até o operador portuário treinar, mas desde que esse treinamento seja chancelado pelo órgão gestor, empresa indicada pelo órgão gestor, que é um gestor aceite que essa empresa faça o treinamento. É assim que funciona. Então, como a gente falou, que eu vou pegar esse fluxozinho que está aqui no lado esquerdo, lá em cima. O trabalhador portuário avulso, ele se divide aí, né? Capatazia, estiva, conferência de carga, conceito de carga, vigilância de embarcações, bloco. Isso é o que está na lei. Na prática, existem outras funções, né? Mas o que está na lei é isso aí. Nós vimos, agora pegando a seta, lá embaixo da seta, na parte de baixo da seta, nós vimos que existe trabalhador portuário, que é aquele que trabalha com movimentação de mercadoria no porto organizado. Todo. Movimentação de mercadoria. Existe o trabalhador portuário avulso, que é aquele requisitado pelo operador portuário ao órgão. É aquele que trabalha com as várias empresas. Trabalhador. E existe o trabalhador portuário avulso vinculado ao cedido. É aquele contratado junto ao órgão por tempo indeterminado pelo operador portuário. Então, ele pega aquele trabalhador que ele quer lá no gestor e o contrata como seletista, né? Para ficar trabalhando permanentemente ali como operador portuário. E depois tem um trabalhador portuário fora do sistema. Isso é exceção, viu? Exceção da exceção, isso aí. Foi contratado pelo operador portuário no mercado, treinado e cadastrado no órgão. Tá? Isso aí é exceção da exceção. Certo? Opa, passei muito.
Bom, se você for pegar o Manual do Trabalho Portuário, ele diz qual é o papel do auditor fiscal do trabalho nos portos. E eu vou ler aqui para vocês, já que nós estamos finalizando já a apresentação, né? Diz o seguinte: o papel do auditor fiscal do trabalho nos portos é a busca do cumprimento da nova legislação trabalhista portuária, tanto pelos empresários quanto pelos trabalhadores portuários, no interesse de toda a sociedade brasileira, bem como a promoção do entendimento e da negociação entre as partes, como forma de solução autônoma dos conflitos, participando, quando necessário, em mediações, objetivando viabilizar os acordos e convenções coletivas, sempre orientando os mandamentos legais. Então, o papel do auditor fiscal é esse, orientar quanto aos mandamentos legais. O auditor fiscal do trabalho, atuando nos portos, ele não toma partido. Tá? Não toma partido entre empresário e trabalhador. Então, a ideia é a gente ficar promovendo o diálogo. Bom, agora essa é a última transparência. Vamos ver se a gente atingiu o nosso objetivo, né? Então, a gente queria falar da Lei 12.815, no tocante ao trabalho portuário. O nosso objetivo era dominar aqueles conceitos. Eu espero que vocês tenham dominado, né? Do trabalhador portuário, trabalhador avulso. Trabalhador avulso é aquele que trabalha fora do porto. Ele movimenta mercadorias, normalmente carrega caminhão, descarrega caminhão, mas ele fica fora do porto. Tá? Esse é o trabalhador avulso. Ele fica fora do porto fazendo essa movimentação de mercadoria. E ele é vinculado não ao órgão gestor, mas ao sindicato. Certo? Normalmente, às vezes, fica até ao lado das rodovias, né? Quando passa um caminhão, eles ficam acenando para esse motorista parar, porque eles querem pegar esse serviço de carregar e descarregar caminhão. Trabalhador. E o trabalhador portuário avulso é aquele que fica lá dentro do porto, fazendo essa movimentação de mercadoria. Né? Também nós vimos o conceito de porto, né? Que é aquele local normalmente preparado para receber as embarcações, para movimentar passageiros, movimentar cargas. Né? A área arrendada, que é aquela porto organizado, que é aquele que tem uma autoridade portuária, né? É onde trabalha o trabalhador portuário avulso, é onde você encontra a figura do operador portuário, né? Ele é explorado da União. A área arrendada são aquelas áreas dentro do porto, né? Nós já vimos isso. Terminal de uso público é fora do porto, né? Como eu dou o exemplo do Porto Cotegipe aqui. E instalações portuárias, a gente viu aqueles outros tipos de instalações portuárias. Estação de transbordo de carga e tal. Então, a instalação portuária é tudo aquilo que está ali na infraestrutura portuária. Os armazéns são instalação portuária, guindaste é instalação portuária. Né? Isso é instalação portuária também, está dentro da área do porto organizado. A instalação portuária pode estar fora e pode estar dentro do porto organizado. Nosso objetivo também era entender as atividades do operador portuário, da autoridade portuária, do órgão gestor de mão de obra e do trabalhador portuário. Eu espero que eu tenha atingido o objetivo, né? E que vocês tenham gostado, né? Meu nome é Palmério, está aí no rodapé aqui do slide. Próximo material que eu vou apresentar vai ser sobre a Lei 9.719, que é muito interessante, muito rica, e depois, em outro momento, sobre a INEA 29. Bom dia a todos, até o próximo encontro.